Olá, eu sou o professor Silva Neto do canal Mais Um Falando. Hoje o tema que a gente vai abordar é a queda de braço entre o governo e o Banco Central sobre a taxa de juros. Reflete na economia, o que reflete na sua empresa, quem sai ganhando? O governo, o Banco Central, você, sua empresa, a sociedade. Vamos desvencilhar esse nó para entender melhor e você poder tomar uma decisão para a sua empresa cada vez mais assertiva. A briga entre o governo e o Banco Central não é de hoje. Todo mundo lembra disso, que desde que o governo se instalou, vem brigando com Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, com relação à diminuição da taxa básica de juros, a Selic. Aqui nós temos uma notícia que saiu no G1 de 2023, onde o Lula já dizia que defende o presidente do Banco Central que olha um pouco esse país do jeito que ele é, não do jeito do que o sistema financeiro fala. Ou seja, o Lula já vem discutindo com o Banco Central, querendo baixar a taxa de juros na marra, coisa que não é saudável dentro do mercado. Também, em 2023, a Veja Negócios já falava a respeito. Essa notícia foi atualizada agora, em junho, mas foi publicado em 26 de março de 2023, onde já se falava dos riscos econômicos da queda de braço entre o governo e o Banco Central sobre os juros. Todo mundo já vinha falando que o governo não deveria se intrometer no Banco Central, porque existe uma legislação própria e quem é o guardião da inflação, ou seja, aquele que toma e quem persegue as metas de inflação, é o Banco Central. Mas o governo faz ouvido mouco para isso. Ele continua batendo no Banco Central porque ele precisa achar um culpado para o problema. Ele está vendo que a economia não está indo bem, que a inflação voltou a subir e o governo não pode dizer que são as más ações dele. Então, elegeu o Banco Central, através do Campos Neto, como culpado. O ministro Haddad, do governo Lula, também sempre participou dessa briga, agora voltou à carga já em junho e julho desse ano, porque ele viu que as medidas dele de aumento de impostos, sem o contraponto de cortar os custos, está começando a refletir diretamente na inflação, e ele já percebeu que o Campos Neto, no Banco Central, face à última ata do Copom, não vai dar o braço a torcer, vai continuar seguindo de forma pragmática a sua função. Aqui a CNN Brasil traz bem a reportagem. Você não vai corrigir a inflação em 2024 aumentando os juros, diz o ministro. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor acelerou 0,38 após registrar alta de 0,21 no mês anterior. Ou seja, a inflação vem dando sinais de elevação. E mais na frente a gente vai ver o gráfico do IBGE que mostra isso claramente, que já vem há meses tendo o reflexo da política fiscal do governo de deixar as coisas correrem frouxas, ou seja, não há corte de gastos, só a visão no aumento da arrecadação. Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que não se corrige a inflação em 2024 com aumento da taxa básica de juros. Ou seja, aqui ele já disse bem claro que ele sabe que está próximo do Banco Central em acabar aumentando a taxa de juros porque o governo não consegue controlar o corte de gastos. Ele continua gastando exageradamente. Há 3 dias atrás, saiu uma reportagem muito boa no Infomoney sobre a resposta do Campos Neto em relação a essa posição do governo de atacar o Banco Central sobre a questão da inflação, sobre a taxa de juros. Ele disse aqui, o Banco Central tem votado de forma coesa e mostrado compromisso com a meta de inflação. O que ele quis dizer com isso aqui? Ele disse o seguinte: mesmo o governo indicando 4 membros sentados na cadeira para determinar a taxa de juros, todos eles acompanham a decisão do presidente, que é o Campos Neto. Ou seja, mesmo os membros indicados pelo governo estão enxergando a possibilidade do aumento de taxa de juros. A diretoria do Banco Central tem votado de forma coesa e unânime, mostrando compromisso com a meta de inflação, disse sexta-feira o presidente da Autoridade Monetária, Roberto Campos Neto. Ou seja, aqui ele vem destacando a sua posição e que é uma posição correta. E não foi à toa que ele ganhou o prêmio de melhor banco central do mundo. Para a gente entender um pouquinho melhor o que é a inflação, eu rapidinho fiz esse PDFzinho aqui. A inflação é um fenômeno econômico que acontece quando há um aumento generalizado e persistente dos preços de bens e serviços em uma economia. Isso é o linguajar vulgar.
é o que todo mundo fala, é o que você vê nos jornais, é o que você vê todo mundo falando. Em outras palavras, o poder de compra do dinheiro diminui e você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de produtos. Sim, aqui é a realidade da inflação. A questão é, o que causa o diminuir do poder de compra? É o aumento da base monetária, ou seja, quando você infla a base monetária, o poder de compra do dinheiro cai, ou seja, enquanto mais moeda há no mercado, menor é o poder de compra dessa moeda. E o que é em você inflar a base monetária? É o que todo mundo chama do governo imprimir dinheiro. Quando o governo não tem dinheiro para pagar as suas contas, o que ele faz? Ele aperta um botãozinho, imprime dinheiro e paga a conta. E quando ele imprime o dinheiro e paga a conta, paga salário do funcionário público, ele coloca mais dinheiro na economia, ou seja, ele infla a base monetária. E com isso, todo mundo perde poder de compra. Com o poder de compra mais baixo, você sente o quê? Que os preços aumentaram. Aí a reportagem da CNN Brasil, vendas no varejo recuam 1,3% em julho. Por que as vendas recuaram? Porque você tem o mesmo capital na mão, só que ele compra menos coisa. As vendas caíram 1,3%. E o que isso vai refletir na sua vida e na sua empresa? Ora, o consumidor com menos poder de compra vai consumir menos. Ou seja, se você vai vender menos, você já tem que começar a tomar cuidado em observar qual é o seu futuro para não gastar demais, começar a olhar os cortes que vão ser necessários e por aí vai. Porque tudo indica que mais à frente teremos um aperto monetário. Por que podemos afirmar que vai haver um aperto monetário à frente e que há indícios de um aumento da taxa de juros? O próprio Banco Central diz que não hesitará em elevar juros se julgar apropriado, mostra a ata. Se o governo não começar a equilibrar as contas, ou seja, gastar menos, o reflexo, claro, é o aumento do déficit fiscal. Aumento do déficit significa imprimir mais dinheiro. Imprimir mais dinheiro, a perda de compra. A perda de compra, a inflação. E aí qual é o reflexo que o Banco Central faz? Aumenta a taxa de juros. Então lá na frente, quando a gente começou a falar sobre a queda de braço entre o governo e o Banco Central, o governo dizendo que a culpa da taxa de juros é do Banco Central, a gente chega à conclusão que não. E a taxa é o reflexo das atitudes e decisões do governo, que no caso do Brasil são as piores possíveis. Como é que a gente tem essa percepção? Simples. A gente entra no site do IBGE e olha os números. Então está aqui. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que foi esse 1,3, mostra que houve aumento em todas as categorias, exceto alimentação e bebida. E mesmo assim, o preço do alimento não subindo ocasionou uma venda menor. Isso é um fato muito preocupante, porque mostra que quando a população começa a cortar gastos na alimentação, que ela já chegou no talo, ela não tem mais de onde cortar. Continuando, o IBGE apresenta o gráfico da inflação. Então a gente observa o quê? Que há meses a inflação vem o quê? Subindo. Isso é o reflexo do aumento da base monetária, ou seja, o governo está gastando mais do que arrecada, mesmo com todo o aumento de impostos que fez. Não adianta continuar aumentando impostos achando que a arrecadação vai aumentar. Existe a curva de Laffer. Depois, se você quiser entender o que é a curva de Laffer, bota aí no comentário que eu faço um vídeo a respeito explicando que chega um ponto que você começa a aumentar tantos os impostos que a arrecadação diminui, ao invés dela aumentar. Mas voltando aqui, está aqui, ó. A inflação dos últimos meses fecha em 4,5%. No topo da meta, com tendência de continuar aumentando. Então, se ela vai extrapolar a meta, qual deve ser a decisão do Banco Central em breve? Se continuar esse gráfico com essa tendência, aumentar a taxa de juros. E vai aumentar a taxa de juros por quê? Porque o governo não corta gasto, porque o governo tem déficit fiscal. E fica o governo, através do Lula, da Gleisi Hoffmann, do ministro Haddad, dizendo que a culpa é do Banco Central, quando na realidade é exatamente ao contrário. Então, qual a conclusão que a gente pode tirar disso tudo? Tá aí, eu fiz um PDFzinho para que a gente possa falar a respeito. Com a tendência de aumento da inflação e com os prejuízos das estatais divulgados, demonstra que o déficit fiscal será persistente
independente da política governamental de aumento de impostos. Estamos vendo, inclusive, a Petrobras dando prejuízo. Uma surpresa no mercado. Todos os analistas achavam que a Petrobras ainda ia apresentar lucro, e ela apresentou prejuízo. Eu fiz até um vídeo a respeito sobre isso, o mesmo que aconteceu com o Correio. Só a soma do prejuízo da Petrobras e do Correio passa mais de R$1 bilhão. Se falta R$1 bilhão no caixa, a arrecadação não pode aumentar mais, porque os impostos chegaram no limite. O que você vai fazer? Você vai imprimir dinheiro. Você vai imprimir dinheiro, você vai expandir a base monetária. Você inflou a base monetária, a moeda valor, corrói, há aumento de preço. E havendo aumento de preço, a população compra menos. Se compra menos, é uma tendência do seu negócio ter algum solavanco. Então tá lá. Com isso, a conclusão óbvia é que temos à frente a perda de valor da nossa moeda face ao aumento da base monetária. O reflexo será o aumento de custos, grande probabilidade de as vendas contraírem em todos os setores. Com isso, é necessário olhar para o seu negócio e se adaptar com essas novas posições que podem estar à sua frente, evitando uma surpresa desagradável no futuro. O importante é você estar sempre entendendo para onde vai a economia, ou seja, a tendência, porque isso vai influenciar na sua vida, na sua empresa, na sua loja, no seu negócio, consequentemente, na sua casa, na sua família. Então, se você gosta desse tipo de notícia, se você gosta desse tipo de interpretação, dá um curte, compartilhe o vídeo com um amigo seu, e se você quiser fazer algum comentário, quiser alguma explicação ou quiser dar uma sugestão para um próximo vídeo, é só deixar aí nos comentários. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.